O tema a ser abordado hoje, proposto, né, pela oradora, é aprendendo a amar-se para amar o outro. Eu acredito que todos nós já sabemos que para que possamos provar o nosso amor a Deus, nós temos que amar o próximo como a si mesmo. É a regra, é a lei, a carta magna, vamos dizer assim, a lei máxima que Jesus deixou para nós. Para que a gente possa ter implantado em nosso planeta o Evangelho de Jesus. De Jesus não, né? De Deus, conhecido por nós através de Jesus. Que Jesus foi o mensageiro divino que veio nos trazer essa lei divina, como que ela se processa. Não só aqui em nosso planeta, mas em todos. Aqueles que nós conhecemos e os que nós não conhecemos. Esta vasta imensidão do universo que nós conhecemos uma pequenina parte. Às vezes, alguns duvidam que o homem esteve até a Lua, né? Então, vocês imaginam a imensidão desse universo. Então, quando Jesus nos deixou essa regra, para que a gente possa provar o nosso amor a Deus, amar-se, para que possamos amar o próximo, como proposto o tema de hoje, é uma oportunidade para que a gente possa meditar, pensar se nós estamos nos amando. Para que a gente possa amar o próximo, né? Então são questionamentos, reflexões que nós temos que fazer para que a gente possa saber quem somos nós, o porquê nós estamos aqui, o porquê dessas condições diversas que nós nos encontramos e para onde nós vamos. Então, são questões que nós temos que resolver. De que forma a gente consegue resolver essas questões? Já perguntaram a si mesmo o que é amar vocês mesmos? O que é amar a si? Já fizeram esse questionamento? Será que eu estou me amando? Já perguntaram a si mesmo? Já? Que resposta a senhora teve, dona? Se a senhora está amando a senhora mesma? Né? De que forma a senhora se ama? Oi? Tudo, né? Bom, a regra ela é assim. O Evangelho de Jesus, ele nos ensina a conquista das virtudes do céu. Quais são essas virtudes do céu? Paciência seria uma virtude do céu? Tolerância seria uma dessas virtudes? Resignação seria uma dessas virtudes? Então, olha só, isso está tudo no Evangelho, tá? Não sou eu que estou aqui meditando e tentando lembrar, é porque eu já li no Evangelho. Então, está no Evangelho que Cristo nos trouxe. Ser feliz com a sua dor. Alguém é feliz com a dor que sente? A perda de um ente querido. Quem agradece a Deus pela dor que sente? Então, olha só quantas questões nós temos para resolver para nós mesmos. Quantas respostas para que a gente possa provar que nós nos amamos. Obediência. Quem é obediente a Deus? Vocês duvidam de que tudo que acontece com nós aqui tem uma razão de ser? Tudo o que acontece com nós Deus o permite? Vocês duvidam disso? Não podemos. Deus é muito mais do que qualquer outra força que nós podemos ou queremos fantasiar. Deus é muito mais do que qualquer coisa que a nossa mente possa meditar.
Então, o que nós temos que ter em nossa cabeça, se estamos passando por dificuldades, se estamos passando por tormentos, Deus o permite. Por que que Deus o permite? Para o nosso burilamento espiritual, a educação do espírito. Nós ouvimos muito reforma íntima. Eu gosto de dizer, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas inclinações más. Melhor que qualquer reforma íntima. Conhece-se o verdadeiro espírita, repetindo, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas inclinações más. Alguém pode me dizer alguma inclinação má que nós tenhamos? Alguém quer levantar a mão agora? Ninguém? Oi? Os vícios. Quais vícios, Carlos? Sexo, bebida. Oi? Maledicência, indulgência, perdoar. Olha quantas mais questões aí para a gente responder. Mas o que é tudo isso? Né? Bom, essa reforma que você tem que fazer internamente com você mesmo, né, a transformação moral, dominar suas inclinações más, é um trabalho íntimo. Por isso que às vezes muitos falam reforma íntima. Eu prefiro o termo que Kardec colocou na doutrina espírita, conhece-se o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e o esforço que faz para dominar suas inclinações. Então nós nos esforçamos e nos transformamos. Esse Kardec diz que é o verdadeiro espírita. O espírita que só fica nos fenômenos ainda não é categorizado como o verdadeiro espírita. O espírita que está ouvindo uma palestra, lendo um livro e fala assim, ó, essa palestra, esse livro seria bom para o meu marido, para a minha esposa, ele está no meio do caminho. Isso são os dizeres de Kardec. O verdadeiro espírita, que é a terceira categoria, ele fala que é aquele que pega as lições morais, vivencia em si mesmo. Aí Kardec fala assim, esse nós podemos chamar de verdadeiro espírita. Então, nós temos que ter na consciência nossa, em nossa mente, constantemente, buscar constantemente essa transformação moral. Onde nós vamos medir essas transformações morais, esse domínio sobre os nossos vícios, sobre as nossas imperfeições que são tanto? No trabalho, aqui, ali fora, onde está aquele amontoado de gente, às vezes um empurra daqui, o outro pisa no pé, aí você já xinga. Se você xingou, significa que o coração, né, porque só sai da nossa boca o que o nosso coração sente. São formas, em casa, fazendo comida, às vezes lavando uma roupa, ou limpando a casa, ou trabalhando, né? Seja homem ou mulher, trabalhando, em qual forma for, para ganhar o seu sustento, para manter o equilíbrio lá do lar. Então são todas as formas que nós vamos nos conhecendo, para saber se estamos realizando essa transformação moral, né? Nos esforçando. E o que é esforçar? Às vezes, eu não consigo dominar um vício da bebida, por exemplo, né? Vamos citar o alcoolismo. Nós não conseguimos, às vezes, dominar de imediato. Mas eu já percebo que o alcoolismo é um vício contrário à obediência que devemos ter a Deus, às suas leis, né? As suas leis sábias e justas. Aí eu falo assim, eu não vou beber mais. Só que aí a gente acorda amanhã e esqueceu. Aí o prazer, aquele prazer de beber, né? Aquele cheiro da bebida, nos chama, nos convoca, e a gente não consegue dominar essa inclinação má que todos nós temos, né? Se não é o alcoolismo, é a drogadição, a comida em exagero, comer demais, né?
falar mal demais da vida do outro, julgar demais o outro. Então é tudo isso que nós temos que ter em mente, o que nós temos que para aprendermos a nos amar. Vamos ver se o Evangelho traz para nós os caracteres, o que é ser esse amor que nós temos que ter por nós mesmos. Kardec fala que conhece-se o verdadeiro espírita, não é isso que nós estávamos falando? Pela sua transformação moral. No Evangelho, tem um capítulo, um item, se não me engano, Sede Perfeitos, no capítulo Sede Perfeitos, o verdadeiro espírita, está lá o que deve ser o verdadeiro espírita. Antes do verdadeiro espírita, tem o homem de bem. E o homem de bem, ali ele não fala se é o homem de bem católico, se é o espírita, se é o evangélico, se é o ateu, se é o muçulmano, se é o budista. Ele não fala, ele fala caracteres do homem de bem. Pega o Evangelho para mim, por favor, no capítulo 16 ali. Acho que é 16. Sede perfeitos. Então vamos ver os caracteres do homem de bem. Para que a gente possa, como ali no verdadeiro espírita, fala que o verdadeiro espírita faz tudo o que o homem de bem faz, então vamos ver o que o homem de bem faz. Para que além do ali, sabendo aquelas características, aqueles caracteres, a gente vai ter nós vamos ter a nossa regra de conduta. Cara, você pega o binóculo, fazendo favor? O óculos. As letrinhas desse evangelho é menorzinho, gente do céu. Vamos ler, porque o homem de bem é muito interessante. Aqui não fala o homem de bem, né, como eu falei para vocês, se ele tem segue uma religião, se ele professa uma religião, se ele observa uma filosofia religiosa, científica, o que é que seja. Então fala assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, interroga-se a si mesmo sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei de amor, justiça, justiça, amor e caridade. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Pergunte a si mesmo, caracteres do homem de bem, pergunte a si mesmo, será que eu pude fazer todo o bem que estava ao meu alcance? Kardec fala disso para nós, não é para a gente fazer aquilo que, para a gente se matar de em fazer caridade, em estudar, fala, não, faça aquilo que está ao seu alcance, de acordo com o seu tempo. Pega aquele seu tempo que você não tem para o trabalho, para a convivência na família, utilize para coisas úteis. Aprender a doutrina espírita é uma coisa urgente. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Olha só, se nós fizemos todo o bem que podemos fazer, que passou perto de nós, e se fizemos, fala assim, não vou fazer não, porque vem outro e faz, se utilizamos daquela oportunidade, né, se fizemos todo o bem, se não fiz algo de mal, né, será que eu prejudiquei alguém? Será que eu falei mal de alguém? Será que esse mal que eu falei de alguém é verdade? Né? Mesmo, olha só como a gente tem. Será que é útil? Será que é verdade? Né? Vai ajudar aquela pessoa? Porque a gente sai falando dos outros, né? Sem saber se aquilo que a gente está falando, se a gente não faz igual. Porque a gente fala assim, fulano de tal é fofoqueiro. Vem cá, vou contar uma fofoca para a senhora, mas só não fala para ninguém. Você acha que ela vai guardar segredo? Brincadeira, é verdade? O que vocês acham? Nós vamos guardar segredo? Olha, eu não falei para ninguém, só falei para fulano de tal. Pronto, acabou, né? Já espalhou para todo mundo.
Bom, tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Olha que interessante, né? Então, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem que ele o permita e se submete à vontade de Deus, né? Será que nós estamos nos submetendo a essa vontade divina sem reclamar? Né? Olha só como é importantíssimo. Olha só os caracteres do homem de bem. Então, chegar à noite, vamos meditar sobre isso. Será que eu estou realmente fazendo isso? Tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né? Tem fé no futuro. O que é o futuro? Quando aqui fala no futuro, não é o amanhã, não é a semana que vem. É na vida que existe depois que nós desencarnarmos. Mais conhecido popularmente como morte. Mas a morte não existe. Nós espíritas sabemos perfeitamente que a morte não existe. Sabemos como ela se processa lá no mundo dos espíritos. A doutrina espírita, ela é riquíssima em nos trazer essas informações, para que a gente tenha os pés bem plantados, para que a gente não blasfeme contra a sabedoria divina, para que a gente não desvie do caminho que Deus propôs para que a gente pudesse evoluir, nos educarmos o espírito, o nosso, o de vocês, o de cada um aqui, o meu. Cada um tem o seu compromisso consigo mesmo. Estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, senão Jesus não tinha falado que só provamos o nosso amor amando a nós e ao próximo, e para nos ajudarmos uns aos outros e a nós também, pessoalmente. Né? Então essa é a regra. Então nós estamos caminhando. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Olha que interessante, né? No item anterior, essa confiança em Deus, nós valorizamos mais as conquistas espirituais do que as conquistas terrestres. Nesse item, ele fala que todas as vicissitudes, todas as dificuldades que a gente tenha, uma doença, uma convivência, às vezes nós temos assim, eu tento arrumar um emprego, procuro isso, não consigo. Tudo isso tem uma razão de ser. Primeiro, pergunte a si mesmo, será que eu estou me esforçando para fazer o correto? Um dia um rapaz me perguntou, me arruma um emprego. Assim, arruma, mas sai de casa, senão a gente não consegue. Porque a pessoa ficasse trancada dentro de quarto, já está difícil, não é isso? Nós estamos passando em um momento que Deus permitiu, para que a gente, nesse tormento todo que nós nos encontramos, nessa turbulência espiritual principalmente que nós estamos passando, para que a gente tenha firmeza. Mas aí a gente tem que sair, procurar melhorar, será que eu preciso, será que eu posso? Porque senão não adianta. Se nós não fizermos por onde, olha lá, conhece os verdadeiros espíritos pela sua transformação. E o esforço. Então temos que nos esforçar. Isso é um esforço diário. Estamos sentados aqui parados ouvindo, mas nós temos que nos esforçar para prestarmos atenção no que está sendo lido, para que a gente possa absorver o máximo possível da leitura de hoje, aí chegar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, a gente ter esses caracteres em nossa mente, essas características do homem de bem, e na hora dos momentos nossos de dificuldade, a gente poder aproveitar. Assim, olha, lá falou que eu tenho que ter confiança, sabe que todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todas as dores, todas as decepções. Alguém já se decepcionou aqui com alguma coisa? Já? Essas decepções,
Deus o permitiu. Olha que interessante. Qual a finalidade de Deus permitiu isso? Para que a gente possa aprender a amar o próximo, a perdoar. Alguém já emprestou dinheiro e não recebeu de volta? Nossa Senhora, hein, gente? Alguém já comprou bilhete premiado? Não, esse não. Olha só. Bom, teve uma oportunidade que um rapaz perguntou assim: nossa, mas eu emprestei um dinheiro para fulano de tal, que é meu melhor amigo e não me paga. Bom, você devolveu aquilo que não era seu. Mas que é isso, Cifra? A regra é essa, é o que a gente aprende, ué. Então não adianta se revoltar, você está devolvendo aquilo que não é seu, né? O Haroldo Dutra diz, fala assim, que eu não gosto de parar o carro perto de um amigo meu, porque é parar o carro perto do carro dele e eu risco o meu carro dele, porque ele tem onde ele vai o carro dele é riscado. Então, a gente está aí para aprender com tudo o que acontece, né? Quando nós pedimos, nós falamos, ai Deus, dai-me paciência. Alguém já falou isso? Aí o que ele faz? Deus nos convida a ficar sentadinho aqui e esperar a paciência chegar? Ou ele põe uma pessoa do nosso lado que vai testar nós? Não é assim? Então vamos lá. Deixa eu pôr o óculos que vai escurecendo aqui. O homem, possuído de sentimento, de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre o seu interesse à justiça. O que é sacrificar o seu interesse à justiça? Às vezes, eu tenho um interesse em alguma coisa e é mais justo que fulano de tal receba aquele benefício. Então, sacrifique o seu interesse em benefício daquele outro. Olha o trabalho que a gente tem que fazer. E encontra satisfação. E fazer o bem, se alguém fez o mal a você, retribua com o bem. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Falando isso, eu lembrei aqui, quando na questão 919, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, como que a gente vai fazer essa reforma, essa transformação? E os Espíritos falam assim, já conhece uma frase de longas datas, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, essa frase dizem que é de Sócrates, o filósofo, que viveu lá 400, 500 anos antes de Cristo. Então, ele conhece a si mesmo. Para nos conhecermos, nós precisamos do primeiro degrauzinho que o Evangelho nos ensina, que é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como nós vamos nos reconhecer que temos erro, temos imperfeições, estamos em desalinho com a lei divina? Como nós vamos reconhecer se não tiver a humildade? Saber que somos pecadores, estamos errados em algumas decisões, em alguns pensamentos. Não é só os hábitos e as atitudes, o nosso dia a dia, é o que pensa. Olha até onde nós temos que chegar a nossa vigilância. Aqui eu lembrei também no Evangelho, antes de pensar em si próprio, pensa no outro. O verdadeiro homem de bem, um dos caracteres do homem de bem, ele pensa primeiro no próximo do que antes de si. Esse pensar no próximo está aqui no Evangelho, na lei de amor. Na lei de amor, fala assim, no princípio só tínhamos
sensações. Mais evoluído, adquirimos sensações. No princípio, né, nós só tínhamos instintos. Mais evoluído, adquirimos sensações. Mais evoluído ainda, adquirimos o sentimento. E esse sentimento é o amor. Mas não o amor como nós, né, usamos esse termo entre nós. Mas é o amor sem personalismo. O que seria esse amor sem personalismo? Esse, como fala aqui nos caracteres do homem de bem, pensa primeiro no outro, para depois pensar em si mesmo. Por isso que termina aqui, que o egoísta, ao contrário, pensa em si, para depois pensar no próximo. Então está aí toda a dificuldade que nós temos para que a gente possa melhorar, nos enriquecermos. Quando nós começarmos a observar isso que nós estamos lendo aqui, no nosso dia a dia, estaremos fazendo a nossa transformação moral. Teremos condições de dominar os nossos vícios. Vamos continuar que tem mais. O homem de bem. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Não trata ninguém diferente. Ninguém. Se você encontra uma pessoa na rua, você cumprimenta ela independente do que seja. Às vezes nós humanos gostamos de, né, quanto mais a nossa conta corrente for mais gorda, parece que a gente valoriza mais, né, as pessoas, né? Mas não é assim. Então o homem de bem, ele trata todos iguais, independente do que é que seja, cor, religião, profissão, classe social, trata iguais, tá? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema. E ali na frente nós vamos chegar à resposta. Nós não precisamos nos matarmos, nos agredirmos, nos ofendermos uns aos outros, nada disso. Nós temos e aprendemos, nós trazemos do nosso passado delituoso, criminoso, que nós não podemos levar desaforo para casa, não é isso? E aí a gente vai lá e leva a sério. Se uma pessoa ofende a gente, xinga ali na rua, a gente vai lá e devolve do mesmo jeito. Em todas as circunstâncias, tem que deixar o óculos. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência de Deus. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio lhe perdoou. Aqui nesses itens que nós estamos vendo os caracteres do homem de bem, lembra quando Kardec perguntou aos espíritos como Jesus entendia a palavra caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então Jesus dá esse entendimento à palavra caridade, benevolência para com todos. Ele não pede para você ser bom só para aquele que é bom com você. Indulgência. Por que indulgência? Não ver o erro do próximo, porque também nós precisamos dessa indulgência. E perdoar as ofensas. Sem o perdão, nós não caminhamos. Eu sempre gosto de falar, para quem trabalha em mesas mediúnicas, né, em sessão mediúnica, nas casas espíritas, a grande dificuldade dos espíritos que ali se manifestam é a falta de perdão. Perseguições, vinganças, ódios,
que levam milênios, a perseguição, porque não perdoou, foi ferido, foi assim, nós nem vamos tirar a razão, porque foi agredido, mas Jesus nos recomenda o perdão, e Deus sabe como processar, sabe corrigir, porque Deus usa a reencarnação. Deus não ofende ninguém, não maltrata, não bate, não mata, ele usa a reencarnação, usa essa lei que por sinal é natural. Como o ar que nós respiramos faz parte da natureza, a reencarnação também faz parte da natureza. Queiramos ou não, acreditamos ou não, ela existe. O que precisamos é entender como se processa a reencarnação. Querendo ou não, a reencarnação existe. Então nós temos que providenciar estudos e conhecimentos para que a gente possa saber como funciona essa reencarnação, como Deus utiliza essa lei. Ele não fere, ele só pede assim: meu filho, você errou, isso não está de acordo com a lei de amor, vamos lá corrigir. Ele reencarna, aquele espírito reencarna, nessas condições ou de provas ou de expiações, para que a gente possa educar esse espírito que teve uma atitude deseducada em existências anteriores. É assim que se processa, mas precisamos ler bastante, estudar bastante, para que a gente possa entender realmente como funciona tudo isso, para a gente ter a certeza, aquela fé raciocinada, aquela fé com os dois pés no chão. Pode vir a tempestade, porque a nossa casa está construída sob pedras. A casa nossa, nesse momento, é esse corpo, é uma casa. O meu espírito está habitando este corpo, comanda este corpo. Então, a fé raciocinada nos leva a entender como funciona tudo isso. Então nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter tormentos na vida, nós vamos ter reveses, nós nos empreendemos em alguma coisa e não dá certo, levamos um prejuízo. Tudo isso acontece, todos nós, se você for batendo de porta em porta, todos nós passamos por isso. Todos nós. Não tenha quem não passou. Quem tem muito dinheiro, tem lá os seus problemas. Quem tem pouco dinheiro, também tem lá os seus problemas. Quem é mais ou menos, também tem os seus problemas. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos aqui reencarnados, nessa condição espiritual, caminhando, criado simples e ignorante, e estamos caminhando. Já estamos na fase de provas e expiações. Estamos começando a entrar na fase da regeneração. Bom, como funciona isso, regeneração? Nós temos que estudar. A doutrina espírita está aí para nos explicar muito bem como se processa a reencarnação, o porquê das dificuldades, o porquê dos tormentos, dos reveses da vida. A doutrina espírita está aí para nos explicar. Nos fala da onde nós viemos, porque estamos aqui e para onde nós vamos. A reencarnação nos serve como provas e expiações para a educação do espírito, e como diz os espíritos lá na questão 132, se não me engano, onde fala que a reencarnação Deus impõe a todos nós, nós esquecemos do finalzinho da resposta, para ajudar na criação também, no progresso da criação. Então, além de provas e expiações, nós estamos aqui para colaborar com Deus também. A gente costuma ver só esse lado de provas, a gente costuma ver só o lado das dores, mas o lado de colaborar com Cristo, com Deus, com Cristo, a gente não dá muita atenção. Porque colaborar com Deus e com Cristo é renúncia. Renúncia. Quem quer renunciar? Está aqui agora e deixar a sua casa. É uma renúncia. Quem veio no solão andando aí, não é isso? 40 graus. Mas vieram. Como diz o Chico Xavier, está aqui quem tem que estar. Isso é muito importante, a gente está sempre aprendendo isso. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Sempre, na quarta-feira, 8 horas da noite,
Nós temos aqui na casa o estudo do Evangelho em uma sala, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos nessa sala. Isso se realiza toda quarta às 20 horas. No domingo, às 9h30, também nós temos o estudo do Evangelho e o Livro dos Espíritos simultaneamente. E no sábado, como vocês todos conhecem, às 16 horas, nós temos aqui o nosso culto do Evangelho no nosso lar. Que nós estudamos aqui o Evangelho, nós passamos o ano inteiro aqui estudando o Evangelho, em algumas oportunidades com palestras, mas tudo ligado ao Evangelho. Conhecemos a nós mesmos. Chegamos naquele item que eu falo para você, os bons espíritas. Esses caracteres do homem de bem, tem muitos, tá? São 25 parece, mas não dá para a gente falar todos, mas seria muito interessante. Depois, todos aqui ganharam o Evangelho, não ganharam? Já ganharam o Evangelho? Todos aqui ganharam? E isso que eu estou lendo para vocês está no Evangelho, então vocês vão lá e leem depois. Bom, feito isso, sabemos essas características do homem de bem, aí nós vamos saber os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, olha só, para nós espíritas, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Olha a contribuição dessa doutrina, o cristianismo, Rede Vivo, em toda a sua simplicidade, atualizado, corrigido, toda aquela verdade que foi obscurecida está aqui agora com a doutrina espírita. Olha só a doutrina espírita, bem sentido, bem compreendido, nos leva a esses caracteres do homem de bem. O que caracteriza um verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Bom, nós temos toda essa oportunidade, todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz em nossas mãos. Nós temos as obras básicas, as obras de Kardec, a Revista Espírita e outras obras. Nós chamamos as básicas o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. E temos muitas outras obras, muitas contribuições a mais, de Chico Xavier, de Divaldo, Raul Teixeira. Nós temos diversos médiuns, que dedicaram, renunciaram à sua existência terrestre para que nos trouxesse essa mensagem divina através dos livros. A cada livro que a gente lê, que a gente aprende, a cada página que a gente folheia, lê, estuda e pesquisa, nós entendemos e compreendemos e sentimos o Espiritismo, que é o cristianismo Rede Vivo, muito mais facilmente. Teremos todas as dificuldades que nós temos, mas sabemos que tudo passa. Sabemos que tudo é uma repetição. Nós somos reprovados em algumas existências e agora nós temos que repetir a experiência, aprender, não errar mais, reparar, consertar aquilo que nós fizemos e continuar a nossa caminhada para com Deus. Isso vai nos dando a fé sólida que falou ali. O que é fé sólida? É aquela que construímos sobre pedras. Não é isso? Vem a tempestade, se você construir sobre areias, vem a tempestade, vem as águas do rio e leva a enxurrada e leva tudo. Não é isso que Jesus nos fala? Se você construir sobre rochas, aí nós vamos permanecer firme. Mas Jesus, ele não veio falar de casa, ele veio falar do Espírito. Jesus, ele usou casa
para dizer que nessa casa material está habitado um espírito. Então, o nosso espírito tem que ser construído solidamente, conscientemente, dentro da verdade, que nos fará livres. Livres do quê? Das nossas imperfeições, de nossos vícios, aquela nossa má vontade de nos tornarmos melhores. Fazendo isso, aí nós chegamos na segunda parte do tema, né? Aprendemos a nos amar. Aí nós vamos amar o próximo. Fazendo essas duas coisas, estamos provando o nosso amor a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Cristo nos disse. Só iremos ao Pai, só provaremos o nosso amor a Ele, se amarmos o próximo como a si mesmo. Se nós não dedicamos uma hora que seja em alguma atividade assistencial a alguém, que sempre tem alguém que precise mais do que nós não vamos provar esse amor. Então todos nós temos condições de amar o nosso próximo. Porque quando Jesus fala em caridade, benevolência, indulgência e perdão, tem alguma coisa de material? Né? Então Jesus falou da caridade, é o top da caridade, né? Quando nós chegarmos lá, fazermos a caridade como Jesus nos ensina ali, seremos bem-aventurados. O que é um espírito bem-aventurado? Vocês lembram lá das bem-aventuranças do Evangelho? O espírito bem-aventurado, né, como está lá no livro dos Espíritos, naquelas questões 100 em diante, o que se torna o espírito quando chega no topo da hierarquia lá do espírito puro? Os espíritos respondem assim: em espírito bem-aventurado. Então esse é o nosso objetivo, alcançarmos essa felicidade. Mas não é também a felicidade ociosa, é a felicidade que trabalha. Jesus trabalha até hoje. O meu Pai também trabalha, como Jesus fala. Então nós não podemos imaginar esses dois seres que nós temos conhecimento e falar que eles parou, fez e ficou ali. Estão constantemente em atividade. Estão constantemente olhando por nós. Deus provê e prevê a tudo. É isso que nós temos que confiar. É dessa forma que nós provaremos o nosso amor a nós mesmos, né? Essa transformação nossa, e também vamos provar o amor ao próximo. Sem isso nós não caminhamos. Então esse tema de hoje, amar-se para amar, né, é fundamental. Eu amo meu próximo. Bom, e aí? O que é o amor ao próximo? Estamos ali com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para nos ensinar tudo aquilo que nós devemos fazer. Tá certo? Então fica aí a mensagem de hoje. Amar-se para poder amar o próximo, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa nossa exposição de hoje, né? Que a gente possa sair daqui muito melhores, muito mais esclarecidos, né, do que quando nós entramos. E não esquecer, no nosso dia a dia, não esquecer daquilo que a gente busca e aprende aqui, tá bom? Que Jesus está sempre ao nosso lado, sempre nos amparando, né? Além de Jesus, nós temos os nossos espíritos, mensageiros, guias, protetores, que nos auxiliam sempre. Nós precisamos fazer por onde? Que Jesus abençoe a todos, nos ilumine, e semana que vem estaremos aqui de volta. Obrigado a todos.